A gente vai ter um rápido intervalo. Fique em pé, fique em pé. Vem aqui, pastor Laércio. Juntamente com toda a igreja, parabenizar o pastor Laércio por esta data muito significativa na sua vida, juntamente com sua esposa, seus filhos, alguns irmãos aqui do Pinheiro. E hoje é o aniversário dele, né, dia 25 desse mês. Então queremos dedicar ao pastor Laércio no Salmo 33 e o versículo 18, que diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que eu tenho, sobre o que espera na sua misericórdia. Amém? Então queremos convidar aqui o pastor Paulo Mesquita, co-pastor da igreja do Pinheiro, representando aqui o pastor do Farol, representando aqui o pastor Zeneco, né? Pastor Zé Antônio dos Santos, nosso pastor, que está viajando, e ele vai orar assim pela vida do pastor Laércio. Quantos creem na bênção da multiplicação? Esse bolo aqui é muito pequeno. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos pelo dom da vida e pelo perdão dos pecados. Agradecidos pelos homens que tu tens colocado, Senhor, à frente da tua igreja, assim como o pastor Laércio está na direção daquele trabalho, pelo teu Espírito, Senhor, da igreja do Pinheiro. Continue abençoando a ele, dando-lhe anos de vida, ó Deus, e também a sua esposa Melisângela, ó Deus, as filhas. Interceda, Senhor, cada dia mais, com a tua presença, a tua graça e a tua unção sobre ele, a sua casa e o seu ministério. Nós pedimos e descansamos nas tuas promessas, no nome de Jesus. Amém. Agora todos cantem parabéns. É crente que ora. Aleluia. A irmã Elisângela tem um agradecimento. Queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes pela oportunidade que Deus nos dá. E graças a Deus que coincidiu com o aniversário do meu amado. Quando programamos, não estávamos pensando que estaria caindo exatamente nisso, até esquecemos desse detalhe. Mas graças a Deus que aprove o Senhor de nos reunir aqui como igreja sua, independente de denominação, fomos chamados por Deus para aprendermos sua palavra e a colocarmos em prática. E em nome da minha família eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida do meu esposo, pai, amigo, a igreja também, do Pinheiro, né? Os irmãos que atenderam também essa convocação, muito obrigada. O Senhor recompense a todos ricamente. E para não ficar apenas em nossas palavras, queremos dar um presentinho para dizer quanto você é especial para nós, que nós te amamos e você merece tudo de bom, todas as bênçãos do Senhor que Ele preparou. Muito obrigada. Queridos, nesse momento, como foi combinado, o dia de hoje tinha 12 momentos, né? Primeiro culto festivo de adoração ao Senhor, aquele que merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E no término do culto íamos comemorar o aniversário do nosso pastor, mas eu prometo que não passa de 9h30 e vamos começando. O irmão Mato Doris tem um soneto
para o nosso pastor, um rápido soneto, e os irmãos não saiam antes da bênção apostólica. Amém. Alegre por ver a casa do Senhor. Quem também estiver alegre, levanta as mãos. Amém. E a mensagem para o pastor. Feliz aniversário, pastor Elcio. Palavra crítica para o pastor. Se for em Salmo 108, versículo 1, 119, versículo 30, 125, versículo 1, 143, versículo 10 e 143, versículo 6. Salmo 108, versículo 1. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei, salmodirei com toda a minha alma. 119 e 30. Escolhi o caminho da verdade. Procure seguir os teus juízos. 125, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom Espírito Santo por terra plana. 146. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Amém. Vamos agora para a mensagem do dia. A mensagem é feita em soneto que você faz. O título: o pastor Laércio está aniversariando. Primeiro capítulo. O pastor Laércio está aniversariando. Logo cedo a esposa se levantou, pegou o violão e foi tocando e cantando. Tocando e cantando para ele a canção de amor. Com o som do violão, o pastor despertou. Ele levantou-se e foi escolher a som. Ela o abraçou e o beijou, desejando muita felicidade e muita saúde, de vida de todo o coração. Pastor Laércio, esta congregação está te parabenizando e orando a Deus por ti, desejando muitos anos de vida na presença do Senhor, pregando a palavra de Deus e muitas almas salvando. A pastor Laércio deseja de coração muitas felicidades e muitos anos de vida. Continue pregando como sempre. Pregou a palavra de Deus com muito amor. E com Deus no coração, vencerás toda a vida. Além da palma de salva, pastor. Vou passar agora para a mão do pastor essa mensagem da sua. Saúdo a todos e todas com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos e queridas, é muito bom estar aqui nessa noite e em nome de minha família e em meu nome quero agradecer o carinho desta igreja por este dia estar apoiando e abençoando também este pastor, que é homem de Deus, e somos testemunhas não só como ovelhas, mas também como esposa, como filhas, como mãe, como irmã, como sobrinhas e tantas tias. Nós representando aqui a família, estamos felizes porque Deus preparou esse tempo, esse momento para fazer aquilo que lhe aprove. E quero aqui agradecer a esta igreja por esse carinho, aos obreiros do Senhor que com muito empenho também
neste dia, como também os demais dias, todo o ano, também estiveram presentes, ajudando, apoiando. O presbítero Adrimeron, que também com muito afinco tem ajudado ao meu esposo, e eu louvo ao Senhor por esse tempo. As irmãs também, que têm sido guerreiras na oração, e nessa festividade, aprove a Deus esse dia também para comemorarmos o aniversário do meu esposo. E eu quero dar um texto ao meu esposo e também à igreja do Senhor, que está na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo de número 10 em diante, que diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor, que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E o texto seguinte diz: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Glória a Deus. Eu quero dizer, queridos, que Deus, com certeza, nessa noite Ele tem cumprido sua promessa. Tem dado ao meu esposo sustento, graça de Deus, e ele tem sido esse guerreiro que tem inspirado não só a minha vida como exemplo de homem de Deus, mas também a nossa família e para muitas ovelhas nesta igreja. Continuem orando por nós, continuem orando pelo pastor, continuem nos ajudando em oração, porque estamos aqui caminhando para o céu e precisamos de vocês, precisamos das vossas orações. Louvo a Deus pela vida do meu esposo, pela vida da minha família, e estamos de pé, porque Deus tem nos feito assim, abençoando e multiplicando suas bênçãos sobre nós. Que o Senhor continue abençoando e dizendo aqui de público: eu não só tenho um esposo, mas tenho um pai, pastor, amigo e amor. E até que o irmão McDoris acertou no seu poema, né? Ele acertou algumas coisas que neste dia e ontem também no aniversário fiz. E assim, queridos, de testemunho em público, louvo a Deus por este dia e agradeço de coração essa igreja e pela vida do meu esposo e da minha família, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o presbítero Jeová. São os irmãos com a paz do Senhor. Para nós, um motivo de alegria estar aqui, irmãos, nessa noite, adorando a Deus nessa festividade e também nessa comemoração do aniversário do nosso pastor. Já o parabenizei na sexta-feira, não foi assim, pastor? Lá no seminário. Mas não poderia também deixar uma palavra de Deus, né? E agradecer ao pastor por ele nos confiar, né? Nos colocar na sua congregação e estamos lá fazendo a obra de Deus. Nós temos o homem de Deus e é bom que a igreja lembre sempre do seu pastor, amém, irmãos? E o que nós fazemos pelo nosso pastor, lembrando sempre do seu dia, alguém no futuro irá fazer com cada um de vós, certo? E para não ficar só nas minhas palavras, quero deixar para o meu pastor o Salmo de número 20, os versículos de 1 a 4, que diz, os versos, né? Salmo é louvor, então o Salmo número 20, o verso de 1, os versos de 1 a 4. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o seu desígnio. Amém?
Aleluia. São esses versículos que nós deixamos para o nosso pastor. E o correio passou lá na congregação do Alto da Conceição e mandou entregar esse envelope para o pastor. Então nós estamos entregando. Ele mandou dizer que era em nome da Assembleia de Deus, do Alto da Conceição, a nossa congregação. Amém? Deus abençoe. Graças a Deus. Diácono Jairo representando o presbítero Fábio Franco. Cumprimentamos a amada igreja com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que maravilha, a igreja está florida, está bonita. E é verdade, um momento especial esta noite, em comemoração ao aniversário do nosso pastor. Se da nossa parte uma falta muito grande, se nós também não estivéssemos aqui agradecendo por tudo quanto Deus tem feito, irmãos, nossas vidas, através do nosso pastor. Amém? Como já foi falado aqui pelo presbítero Guimeró, muito obrigado pela oportunidade. A congregação de Jardim Alagoas, também, irmãos, congratula-se com essa igreja na passagem do aniversário do nosso pastor. E o texto que nós escolhemos, apresentando ali Fábio Frank, toda aquela congregação. Fábio Frank está em viagem, não pôde estar esta noite. Coube-nos nossa responsabilidade estar ali, qual responsabilidade foi, mas o Senhor esteve conosco. Amém, irmãos? Eu queria deixar para o pastor, o texto se encontra em Gênesis, capítulo 39, do versículo 21. Primeiro eu vou ler como está na Bíblia, depois eu vou fazer aqui um trocadilho, como isso vai dar certo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Gênesis capítulo 39, do versículo 21. Assim está escrito, na versão corrigida. Portanto, o Senhor, porém, estava com José. Agora a nossa parte. O Senhor, porém, está com o pastor José Laelcio da Silva. Amém, irmãos? É de José para José. Aleluia! Que Deus continue te abençoando, meu querido. Que seja sempre esta pessoa para nós, um pai, um companheiro, uma pessoa íntegra na presença do Senhor, está sempre aqui com essa igreja, ensinando, alimentando. Olha aí, que coisa maravilhosa, florida, adorando ao precioso nome de Jesus. Meus parabéns, pastor. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Amém. Presbítero Adonias. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para nós, irmãos, é motivo de muita alegria, ao mesmo tempo é emocionante estar aqui nessa oportunidade para homenagear o nosso pastor José Laelcio da Silva. Tentando ser objetivo, em virtude do tempo, dedicar ao querido pastor José Laelcio, em nome da sua congregação de Jardim Alagoas, onde há 1 ano e aproximadamente 1 mês nós estamos ali. Um texto que me veio ao coração, que está no livro de Jeremias, capítulo 1, muito conhecido, e o versículo 5, que fala: antes que eu saísse da madre, ou seja, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Esse texto me veio à mente porque, como ser humano que ele é, imagino que muitas vezes a tristeza vem. De uma coisa eu tenho muita certeza, de que ele não duvida do chamado de Deus para a vida dele. Mas de uma coisa, como ser humano, eu compreendo que dias tristes todo ser humano passa. Mas se o dia da tristeza chegar para a vida do Senhor, se lembre dessa promessa, de que antes do Senhor sair do ventre da sua mãe, Deus já tinha todo um projeto arquitetado para a vida do Senhor. Então que Deus possa o abençoar hoje e sempre, em nome de Jesus.
Amém? Trago aqui esta lembrança em nome da congregação para que ele possa fazer um bom uso em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos ouvir o hino pelas senhoras. Para que honrar alguém desconhecido que até onde era nada, porque tantos elogios não sabem do trajeto percorrido. Quantas vezes abatido, humilhado e não vencido, pra chegar até aqui. Quantas vezes você se calou, suportando afrontas do mundo. Sei que não foi fácil, mas Deus tudo contemplou. Embora não conheçam a sua provação, chegou a hora de Deus te exaltar, ainda que muitos digam não. Você vai olhar para trás e vai ver que tudo acontecer para Deus exaltar você. Ninguém sabe o que você passou, quantas lágrimas sozinho você chorou. Meu pastor
Graças a Deus. Evangelista, Alex. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estava hoje pela manhã se recuperando ainda do fuso horário e chegamos na madrugada de quarta para quinta. E a diferença do fuso horário daqui para Israel são de 6 horas. Eu estava hoje pela manhã meditando em um versículo para oferecer ao pastor Naelso. E o Senhor Deus falou em meu coração: eu quero oferecer, pastor Naelso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Pastor Naelso, para quem não sabe, tem uma história viva na minha vida, na vida do meu ministério. Se hoje o Senhor Deus me dar a graça de ser um evangelista, Pastor Naelso tem uma grande participação. Tem sido um conselheiro, tem sido um pai, um amigo, um ajudador. E uma das características que eu admiro no pastor Naelso é que ele acredita no ministério dos jovens. E isso é peculiar na vida do ministério dele. Eu quero me oferecer, pastor Naelso, Atos capítulo 7, versículo de número 9, 10 e 11. Até o 10. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, ponto e vírgula. Mas Deus era com ele e o livrou de a metade, 10%, 30%, e o livrou de toda as suas tribulações. Mas a segunda parte do versículo é que nos chama a atenção. E Deus deu graça e sabedoria ante a Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Pastor Naelso, quero dizer para o senhor sabe melhor do que eu, que José enfrentou alguns pormenores na sua vida. E aprendemos de pequeno que a maldade dos irmãos de José levaram José para o Egito. Não. A maldade de José, a maldade de seus irmãos, foi apenas o incentivo de Deus para mostrar para José o que é que Deus tinha na vida dele. E para que José entendesse, suportasse as suas lutas, Deus deu a José duas coisas. Primeiro, Deus deu a José graça. E a graça aqui que Deus deu a José é uma graça suportadora, para que ele suportasse o tempo do esquecimento, para que ele chegasse a ser governador da terra do Egito. A segunda coisa que Deus deu a José foi sabedoria, para que ele entendesse que os degraus da sua vida, quem estava colocando era o próprio Deus. Pastor Naelso,
O hino que as irmãs cantaram mostra que tudo que o Senhor passou na sua vida, Deus lhe deu graça, sabedoria, e hoje o Senhor é governador aqui do Pinheiro. E tem mais outros lugares que o Senhor ainda vai ser governador, porque o milagre não tem tamanho, vai crescer a cada dia. O correio lá de Israel mandou uma lembrança para o Senhor também. Vem aqui, Antônio. Isso aqui é do lado de Israel. Obrigado, presbítero do Meron. Obrigado, meu amigo, meu irmão, pastor Edilson. É um dos homens que Deus tem colocado no meu ministério para nos abençoar. Graças a Deus. Também a Igreja do Pinheiro tem um agradecimento, né, a fazer o pastor Laelso. Temos aqui um vídeo, irmão Ivanildo pode colocar o vídeo. Tudo que passou ali é verdade. Então, as palavras da Igreja do Pinheiro para o pastor Laelso está aí no vídeo. Queremos também trazer uma leitura que está em Provérbios capítulo 4 e o versículo 18, que diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais. Então, como está dizendo a Bíblia, que a vereda do justo, ela brilha cada dia mais. E isso aí acontece com o Senhor. É o Senhor sempre debaixo da direção de Deus e guiando essa família maravilhosa que é a família do Pinheiro. Então, a Igreja do Pinheiro está deveras alegre com a sua vinda até aqui. Já faz 10 anos, mas eu sempre digo a minha esposa, temos 23 anos de casado, digo que parece 23 dias, né? Mas a Igreja do Pinheiro também tem 10 anos aqui e é mesmo que ser 10 dias, porque ainda estamos começando, né? Cada dia que se passa a gostar mais e mais do Senhor. Que Deus lhe abençoe em nome de toda a igreja. E eu gostaria de chamar um carteiro bem forte aqui, o pastor Jorge, né? Esse carteiro que está conosco aqui, o pastor Jorge é uma bênção do Senhor nas nossas vidas aqui, é um pastor que veio nos ajudar, né? E está aqui conosco, e nada melhor do que ele passar essa lembrança para o pastor da igreja, para o nosso pastor José Laelso. Antes de passar o presente ao nosso querido aniversariante do dia, estamos aqui para congratular com a alegria do nosso prezado irmão, principalmente sua mamãe. Ela se encontra muito feliz de contemplar o filho pastor, principalmente da Igreja do Pinheiro. Aleluia. Em nome da minha família, queremos dedicar ao nobre, querido, amado irmão, pastor José Laelso, em Hebreus, capítulo de número 13, o versículo de número 5, a parte B, para o nosso prezado irmão. Deus dizendo para contigo, amado:
não te deixarei, nem te desampararei. Receba este versículo. Em nome de toda a igreja do Pinheiro, passarei nesse exato momento as mãos do aniversariante, pastor José Laelso. Graças a Deus. Pastor Ednilson, agora presidindo aí. Meus amados, nós já chegamos à conclusão, mas o pastor José Antônio dos Santos, nosso pastor, como já falamos no início, na Santa Ceia deste mês, agora de abril, no início do mês, ali na igreja sede, o Farol pediu para que nós chegássemos até aqui para trazer também o nosso abraço, a nossa gratidão a Deus em seu nome, pela passagem do aniversário do pastor José Laelso. E eu disse a ele, perguntei se tinha alguma coisa específica, algum texto. Ele disse, conforme o que Deus colocar em seu coração. Então, conheço o pastor Laelso. Ele já falou que passamos juntos um período, no ano de 91, quando Deus me leva a pastorear a igreja em Santana do Ipanema. Ali chegando, encontramos o pastor Laelso, na ocasião presbítero, servindo a Deus, que estava servindo como o saudoso pastor Claudio Moura, que foi transferido para São Miguel dos Campos, e aí nós fomos a Santana. E ali ficamos no sertão servindo a Deus, tendo o pastor Laelso como companheiro, amigo, e daquela data até hoje, Deus tem nos ajudado, nós temos conservado uma amizade sincera. É um companheiro, é um amigo que Deus tem nos dado. Como o pastor nos deixou na direção de Deus para trazer o texto, a palavra que o Senhor colocasse em meu coração. Difícil fica para nós falarmos a respeito do pastor Laelso, que a igreja aqui no Pinheiro conhece muito bem, e no vídeo sucinto, mas muito objetivo, já trouxe exatamente o que ele representa para a igreja, e não é diferente para nós, para o pastor José Antônio dos Santos, para a nossa convenção comadal e para a igreja. Pastor José Laelso, que tem também sobre os seus ombros a grande responsabilidade de secretariar a nossa convenção e a nossa igreja como primeiro secretário. Pastor Laelso, avaliando tudo que já foi colocado e o que o senhor na verdade representa para a igreja, para a convenção, para a congregação aqui no Pinheiro, a igreja do Pinheiro, para a nossa vida como amigo, como companheiro, me veio ao coração um texto, e aqui eu quero fazer uma aplicação. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 8, versículo 18, diz assim: E Irão enviou-lhe navios comandados por marinheiros, por seus oficiais, que eram marinheiros experimentados. Estes foram a Ofir, os servos de Salomão, e de lá trouxeram 450 talentos de ouro, os quais entregaram ao rei Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 28. Chegaram ao fim e tomaram de lá
420 talentos de ouro e entregaram a Salomão. E nós encontramos os mesmos livros de Reis e Crônicas, onde foi aplicado este ouro. Alguém pode estar perguntando o que tem a ver isso com o pastor José Laércio? Falar isto para um professor, ele disse que eu fui o pastor dele, e disse que eu ainda sou o pastor dele. E aqui eu digo, ele foi e ainda é o meu professor. Eu tenho o pastor Laércio como um professor, sim. Todas as virtudes que já foram colocadas aqui, inclusive no vídeo dos irmãos que falaram. Mas, pastor Laércio, este texto me veio ao coração e eu vou estar encerrando. O senhor sabe muito bem que o ouro de Ofir, ele foi aplicado no templo, nas colunas, em partes específicas do templo, e diz alguns estudiosos que este ouro ele foi aplicado em diversas partes, trazendo toda a decoração. Se era na coluna, nas colunas, cabia o ouro de Ofir. Se era em alguma paisagem, cabia o ouro. Se era nas paredes, cabia. E foi ornamentado o templo com este ouro que veio, chamado ouro de Ofir, de grande valor. Eu quero dizer com estas palavras, pastor, o meu pastor, o vosso pastor, o nosso pastor, José Antônio dos Santos, a convenção, a igreja, os seus companheiros, tem o Senhor na qualidade de ouro de Ofir. Onde se necessita do Senhor, o Senhor dá conta do recado. Pela sabedoria, pela inteligência, pela graça e misericórdia de Deus na sua vida. O Senhor cabe em todos os lugares que necessite. E tem este valor do ouro de Ofir. Então trago estas palavras, porque perguntei ao pastor, presbítero Agrimerão estava na hora que ele nos acordou e enviou-nos até o irmão. Eu perguntei depois a ele, já quando estava saindo da igreja, o que é que eu digo a respeito do pastor Laércio? Diga lá que ele tem um grande valor, por isso que eu estou dentro do templo. Então, eu não tinha como conseguir outro grande valor e maior valor do que esse, do que o ouro de Ofir, que cabia em todas as condições necessárias para o templo de Salomão e assim ele ser melhor ornamentado. Pastor Laércio, que Deus abençoe o senhor, continue desta forma, sendo este ouro de Ofir. A igreja aqui no Pinheiro sabe disso, é verdade ou não é, irmãos? Então digam comigo, pastor Laércio, o senhor é este ouro de Ofir que Deus tem dado para a igreja no estado. Não só para o Pinheiro, a gente também compartilha disso. As nossas reuniões, como secretário da convenção, da igreja, em preparações dos grandes eventos da nossa igreja, como eu já tenho dito, aonde se necessite, o pastor Laércio, ele responde à altura para a glória de Deus. Mas tudo isso é porque Ezequiel disse, capítulo 1, versículo 3, sobre ele está a mão do Senhor. Amém. Deus abençoe. Esta carta também veio de lá de Maragogi. Tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Meus amados, o pastor vai ter a oportunidade, que eu tenho certeza,
para fazer algumas considerações e depois eu vou pedir a toda a igreja, juntamente com a igreja, com vocês, estaremos fazendo uma oração pelo pastor Laelcio e toda a família. Amém? Antes do agradecimento que o pastor vai fazer, queremos, em nome das senhoras, agradecer ao pastor Ednilson, que foi convidado para ministrar a palavra do Senhor. Então, pastor Laelcio, passa aí para as mãos do pastor Ednilson. O presbítero Adonias vai passar às mãos do pastor Laelcio esse presente, em nome também das senhoras. O presbítero Tune passa para a mão do preletor, essa também lembrança aí, em nome das senhoras. Então, a partir desse momento, o pastor Laelcio está com a oportunidade. Querida igreja, eu louvo a Deus por tudo quanto o Senhor nesta noite tem feito, os hinos cantados pelas irmãs, pelas cantoras, a mensagem que o nosso irmão ministrou, e eu já vou orientar o pastor Denilson, que depois nós vamos convidá-lo para ele voltar outra vez aqui. O senhor autoriza? Vamos convidar. Glória a Deus. Eu quero ler um texto que está no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 a 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei dele. Irmãos, com estes versículos eu quero resumir tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e também através dela. O pastor Denilson, como outros irmãos, usaram palavras tão elogiosas, tão sinceras, mas eu confesso que é necessário dar um desconto em tudo isso, porque eu reconheço que ainda deixo muito a desejar. Mas agradeço ao meu Deus, agradeço à querida igreja aqui no Pinheiro, aos companheiros, pastor Denilson, presbítero Giovanni, presbítero Adonias, presbítero Agrimeron, evangelista Alex, presbítero José Messias, nosso irmão Diácono Ronaldo, presbítero Misael, presbítero Tom, pastor Jorge Faustino, presbítero Fábio, presbítero Victor, que ligou para mim da Bolívia, na data mesmo que foi quinta-feira, para nos parabenizar. E especialmente quero agradecer a minha esposa, que está ao meu lado esses anos, me ajudando a levar o fardo, que às vezes o fardo quer esmagar, quer pesar um pouco, ela chega junto para aliviar. Quero agradecer às minhas duas filhas, que são duas joias preciosíssimas que Deus tem me dado. Cadê os maridos de vocês? Vocês que são solteiros aí. Quero agradecer também aos meninos, eles estão aí de alerta. Quem quiser que se aproxime delas. Glória a Deus. Quero agradecer aos meninos também, os meus genros filhos, o Samir e a Eudes, pela vida deles. Um agradecimento especial à minha mamãe, que está ali, sempre junta comigo, minha irmã, a quem eu amo muito, minha sobrinha, a minha tia, que serve a Deus também, a toda a nossa família, meu sobrinho Miguel, toda a nossa família, que sempre estamos juntos. Eu louvo a Deus por tudo. Estive doente o mês passado, com uma forte alergia, e quando eu me desesperei, o pastor José Antônio chegou em nossa casa. E conversamos bastante, foi uma tarde, ele e mais dois pastores, e eu falando com ele, disse assim: já estou há 10 anos e 2 meses no Pinheiro, pastor. Ele disse: você vai se aposentar lá pelo Fundo Rural. Glória a Deus.
Mas eu confesso aos irmãos, eu me sinto privilegiado de ser pastor desta igreja. Uma igreja antiga, uma igreja histórica, uma igreja na qual passaram grandes pastores, inclusive o pastor, saudoso pastor Eronildes Albuquerque, não é? Conhece toda a família Albuquerque. Muitos pastores passaram por aqui e eu venho atrás nas pisadas deles. Glória a Deus. Aos irmãos que me amam, que me estimam, muito obrigado. Aqueles que já acham que estão no tempo de sair, tenha mais um pouquinho de paciência. Mais um pouquinho só, meu querido irmão, minha querida irmã. Quando você menos esperar, chega a notícia aqui: o homem vai sair, o homem vai embora. E uns vão chorar, outros vão rir, e o nome do Senhor em tudo será glorificado. Amém? Eu louvo a Deus por tudo. Quero agradecer em especial ao presbítero Guilherme. Eu fico segurando a corda. Ele quer fazer, com o apoio dos outros, obviamente, muito mais em relação à minha pessoa. Eu fico podando uma coisa, corta aqui, corta ali e tal. Ele ia convidar um monte de pastores. Eu não deixei ele convidar. Os pastores são ocupados, deixa os pastores quietos. E ele fica com esse carinho especial que ele tem. E eu louvo a Deus pela vida do Agrimerão e dos meus demais presbíteros. Adonias, ele sabe da estima que eu tenho. O presbítero Jeová é um morão do cancelo, que aguenta pancada. Glória a Deus. Outro dia ele disse: o senhor está me provando com uma certa coisa. Eu disse: não, é que você aguenta pancada. Glória a Deus. Pastor Jorge é engenheiro de patriarca. E para reforçar o exército chegou o Tony, que é uma pessoa muito amada com sua família. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque os obreiros, presbíteros, diáconos da igreja, os auxiliares, são pessoas que eu estimo. E eu sei que eles me estimam também. Depois de 10 anos não é fácil manter este calor, não é? Do amor, da amizade, do carinho, enfim. Um pastor não pode ser pastor de uma igreja se não tiver o amor da sua igreja, o seu rebanho, o apoio e a recíproca também, não é? Porque às vezes a gente acaricia, fala, outras vezes aperta, né? Dá umas palmadas, mas pai é assim mesmo. Pai é assim mesmo. Não é? O pai não só sabe afagar, não. As minhas meninas, quem sabe contar as histórias aí? As histórias, elas é quem sabe contar. Na igreja é tudo bom, uma bênção. Mas em casa, quando elas eram solteiras, a história era diferente. Glória a Deus. Mas o pai é assim, bota no colo, abraça, beija, não é, pastor Denilson? Eu vejo o pastor Denilson beijando o filho dele, bota no colo, já é um homem com quantos anos? 28 anos o filho dele tem, que só um filho, né? É aquele carinho, aquele chamei com o filho, mas eu também vejo ele, já ouvi corrigindo, apertando e tal. É assim, pastor é um pai, não é? E mesmo quando o pai bate, corrige, aperta, o filho fica com raiva, com a cara feia e tal, mas o pai não quer que ele saia de casa, o pai quer que ele fique em casa. Não é assim, mães? Não é assim? Quem é pai aqui, mãe? Você bate no seu filho, você bate, ao terminar de bater, você não diz: agora vai embora, não quero mais. Não, fica aqui. Aqui é a sua casa. Glória a Deus. Então, Deus abençoe a amada igreja. Muito obrigado a todos. Em nome de Jesus, a equipe da filmagem, né? Continuando com sua equipe, as irmãs, todos, enfim, que vieram. Vamos estar em pé? Nós vamos agradecer. Quero agradecer especialmente ao nosso pastor presidente. Não sei, quem sabe, se ele não está nos acompanhando a esta hora ali na Europa, na Alemanha, quem sabe, se ele não está nos acompanhando. Eu quero fazer aqui o agradecimento de público ao meu pastor, ao nosso pastor José Antônio dos Santos, pelo carinho, pela confiança, pela estima que ele nos tem. E ele, para mim, não é só um pastor, ele sabe disso. É um pai e um pai maravilhoso. Glória a Deus. Deus abençoe.
Música